pessoal, tudo bem? Tudo Como bem. vocês estão? Ótimo. É um prazer ter vocês aqui. Esse é o nosso primeiro Pod Rock. Primeiro não, né, Breno? Calma. É o primeiro do ano. Nosso terceiro episódio. Terceiro episódio. E nós trouxemos convidados mais do que especiais. Quem são? Por favor, faça Quem? as honras. Quem? Eu tenho que fazer as honras? Tudo bem. Doutor Jonathan Palmeira, vindo direto do Guarujá. Que honra! Meu parceiro já de longa data, né, uma longa jornada aí, veio comigo desde uma outra empresa até chegar aqui a nossa distribuidora Queen Estética Brasil. Não se esqueçam, sigam-nos, comprem-nos e avaliem-nos, né? Então é um parceiro aí bem antigo aí. Agradeço aí a confiança do meu trabalho aí com relação à sua clínica lá no Guarujá, né? A fidelização que você tem pelo meu trabalho, e é um prazer te receber aqui na nossa grandiosa empresa, porque Queen tem o quê? Rainha tem o quê? Palácio. Não. E palácio tem o quê? Seus súditos. E quem mais? As E princesas, né? As princesas, né? As princesas. as princesas que contribuem com o quê? Com o que, Breno? Com a vaidade da rainha. Ah, E para nos ajudar nessa empreitada, trouxemos hoje uma psicóloga renomada, doutora Viviane Fonseca. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Viviane, muito prazer ter você aqui no nosso episódio, que é um episódio voltado ao marketing na estética, né? E acho que vai ser um programa muito importante para aquelas pessoas que pensam em empreender, mas têm medo. Vou ou não vou? Em dezembro vou fazer a promessa de final de ano, sim. sei lá, de empreender, de emagrecer, de viajar. Chega em dezembro seguinte, não fez nada. Por quê? Será que foi o medo de empreender, de se exercitar, de se arriscar, de sair da zona de conforto? Sim. Então nós trouxemos a doutora Viviane aqui para que ela nos ajude a Tem um olhar desmistificar. diferente, Tem um né? olhar, né? Porque o foco é o empreendedorismo, Sim. né? E quando a gente empreende, a gente precisa estar aqui, ó, com tudo bem. Exatamente. Porque o principal movimento que eu preciso, se eu preciso fazer um movimento, eu preciso que a Bianca esteja Seja 100% bem. Então a mente tem que estar bem, não é só o corpo, não é só o teu investimento, não é só o teu lugar para começar. Aqui o interno tem que estar bem. Por isso que é importante a gente trazer nesse Pod Rock Episódio 3. episódio 3, uma profissional que dê esse ponto de vista, né? Que acrescente pro olhar do empreendedorismo, que a gente tem o Jonathan para falar, que eu acho até barato, porque o que acontece, gente? Eu atendo em São Paulo, né? E a gente até brincando aqui fora os bastidores, né? É fácil empreender em São Paulo, é fácil de repente começar em São Paulo? Não é tão fácil. Eu sou de Santos, né? Sou natural. E eu ainda falei pros meninos, caramba, que legal, vocês empreendem na Baixada Santista. E isso é muito bom, porque a gente pensa no Guarujá, né, a clínica de vocês. E no Guarujá tem um crescimento e tá funcionando bem. Uhum. Então vocês vão poder ver o quê? Uma cidade dentro da Baixada Santista, a gente vai puxar ABC Paulista, puxar pra cá, pra vocês terem uma noção de como empreender funciona, encaixa. E pra gente começar, empreender é fácil? E aí, Jonathan? Não Não? é fácil. Você trabalha mais? Muito mais. Muito. Muito Por que mais. empreender não é fácil? Por quê? É difícil? Eu acho que é difícil. Tá, mas ele é difícil por quê? Geralmente, né, de repente, empreender é difícil, mas o difícil é o quê? Ele te trouxe uma certa insegurança, você falou, não, eu não quero trabalhar para os outros. Por que você decidiu empreender? Bom, primeira coisa porque eu não queria mais trabalhar para os outros. Tá. Esse foi o primeiro ponto. E segundo ponto, porque eu achei que teria mais tempo livre e menos preocupação. Não tem, né? Não. Sabemos que não, né? Quando a quer gente trabalhar trabalha menos. para uma empresa, né, quando a gente presta serviço, a gente tem hora para começar e hora para terminar, né, na Sim. maioria Sim, dos casos. E quando a gente empreende, não. Não. A gente trabalha
ali em loco, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente vai para casa e leva todo o trabalho para casa, as preocupações, você tem que pensar o tempo todo em novas estratégias, em vender, alcançar cliente, melhorar, sabe o que está faltando, o que eu preciso, isso, muita coisa que você tem que pensar. E aí vem todas aquelas responsabilidades, né? E quando você começa a deixar tudo mais minucioso, aí você tem impostos, você tem autorizações, você tem vigilância, você tem contador, você tem... É muita coisa, é muita burocracia. Aí, em vez de 8 horas, você trabalha 24. 24. Ou 32, a gente vai crescer. Tá. E empreender é fácil, Vivi? Olha, acho que antes de falar de empreender, né, entenda um pouquinho antes do empreendedorismo. Por quê? Porque todo mundo acha que é só para autônomo. E não é. Porque o CLT também, ele tem que ser um empreendedor dentro da empresa. Exatamente. Né? Porque tem que ter uma visão sistêmica de tudo. E no geral do empreendedorismo de todos nós aqui é entregar soluções, né? Dos nossos clientes, pacientes, que seja. E aí é o que? É entender o seu cliente. Você tem que ver essa expectativa, tanto sua quanto a dele. E fora tudo isso que o Jonathan falou, né? Que é a parte de documentação, a parte técnica e muito mais. Então eu acho que empreender no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque é muito burocrático. Por exemplo, nos Estados Unidos, você demora horas, né, no online. Aqui são 4 meses para poder abrir um CNPJ. Ou mais, né? Então aí você tem medo, acaba desistindo até 4 meses. Né? Hoje, assim, na verdade, para você fazer uma abertura de CNPJ aqui no Brasil, acho que por conta da pandemia e pela facilidade que de repente foi feita para se né, para nos adaptarmos com relação à pandemia, eu acho que hoje a abertura do CNPJ ela é a parte mais fácil. Antigamente demorava-se muito. Demorava até 6 meses, agora são 24 hoje não, horas. em um dia você tira. Mas por quê? A pandemia ela veio, ela trouxe uma coisa negativa. Tem a parte bem burocrática. Mas ela facilitou a questão, ela otimizou o tempo. Porque nunca na história dos meus 39 anos ouviu-se falar em trabalho home office. Eventualmente numa empresa XYZ, quando veio a pandemia, isso veio com força total. Aqueles que não tinham a rotina de trabalhar, fazer reuniões rotineiramente, isso veio com força. E com isso veio também as otimizações de processos, né? Porém, vem a parte ruim também, né? Que aí são os impostos, burocracia. Facilitou, porém trouxe maiores complicações. E talvez essa complicação, quando a gente fala, né, de empreender é fácil, e aí vem a parte difícil, né? Não é fácil, Não é fácil. Não é fácil, não. E aí, Vivi, e aí qual é o seu ponto de vista com relação a empreender? É fácil ou não? Né? Mediante esses pontos que eu citei. Não, então por isso mesmo, não é fácil. Além das expectativas, você tem que trabalhar muito as frustrações, principalmente a do empreendedor, né? Porque você acredita que vai acontecer isso, por mais que você planeje. Calma, segura as frustrações. Não, segura. Não, mas sim, mas assim, por mais que você planeje, né, muita coisa não sai daquilo que você acontece, acredita, né? Você pergunta. Na estética, gente, vocês optam, o que vocês acham melhor, né? Iniciar pela parte sozinha, né? Você começou sozinho, ou você opta porque é mais fácil a gente começar com um parceiro? Ou de repente é uma clínica de estética, um local que a gente atende, que você acaba pegando aquele nicho. Qual é a opinião, Jonathan, nesse sentido? O que você acha mais fácil para quem está ouvindo, para iniciar? Para eu sentir mais segurança, talvez, o que é melhor? Sozinho ou de repente com um parceiro? Hoje, né? Olhando o medo é menor? Hoje. O medo é menor, é verdade. Às vezes, assim, eu vou fazer um processo, uma abertura de uma empresa, mas se eu tiver o apoio de um parceiro, acho que vai ser mais fácil. Porque se eu tiver dúvida, eu posso esclarecer com ele. E sozinho? Então, hoje em dia, olhando para trás, né, analisando todo o nosso começo, realmente, quando você começa já em um outro espaço, sou um profissional liberal, vou atender no espaço de uma outra pessoa, no outro profissional. É mais fácil, né, você tem menos dor de cabeça. Mas eu não tive essa sorte.
Não? Como é que Não. qual foi a trajetória aí? Foi do zero. Do A zero? gente começou do menos zero. Do menos zero? Menos, a gente não tinha nada. Como é o menos zero? A gente não tinha nada, a gente não tinha móveis, a gente não tinha o lugar físico ainda, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha experiência, a Mas gente tinha não muita tinha vontade. amizades, Teve que solidificar, né? a Ou gente não degrau tinha, por degrau. não tinha clientes, Uhum. não tinha nada. Ou seja, tudo pra dar errado, né? Tinha tudo pra dar errado. Todo mundo falando que não ia dar certo. Sim. E a gente começou a conseguir alugar uma sala no edifício comercial. A sorte é que essa sala era usada por uma profissional. Então ela tinha alguns móveis lá, tinha maca, tinha um armarinho. E ela emprestou pra gente. Olha Então só. assim, mas a gente começou, mas não tinha mocho, que é aquele banquinho pro profissional sentar. Aham. Não tinha escadinha para o paciente Uma subir na estrutura, maca. A gente levou a mesa para fazer atendimento Uhum. de casa. A mesa para o paciente sentar e para eu sentar para atender o paciente foi a cadeira da nossa mesa de jantar de casa. Uhum. Até a planta de casa a gente levou. Né? Então assim, foi difícil. E cliente também. Foi assim, 1 a 1. E hoje? Você passou por isso e hoje vocês têm um consultório de vocês. Sim, a gente tem. Depois de todo o perrengue, né, da estruturação, Todo da o solidificação, perrengue, vocês subiram para a clínica de vocês. A gente tem. A gente já começou com o nosso espaço, né? Sim, Só que sim, assim, sim. sozinho, sem estrutura nenhuma. Uhum. Sem nada, zero apoio. Precisa começar. Zero financeiro. E qual é o seu parecer de... Quantos anos tem isso, Jonathan? 5 anos. 5 anos. Nossa. Então vamos colocar assim, do dia 1 ao 5º ano. Qual é a perspectiva que você tem hoje do que você tinha quando começou? Você faria tudo de novo? Faria. Faria. Mudaria alguma coisa? Tipo, Mudaria algumas coisas, porque no meio do caminho a gente apareceram oportunidades de crescer. Parecia que era oportunidade para crescer, mas que não era. Então, assim, só isso que eu mudaria. Essas parcerias que a gente acabou fazendo. A gente fez umas parcerias que a gente não teve muito sucesso. Então, só isso que eu mudaria. Mas de resto... Mas a é gente- assim mesmo, né? É. Eu até te perguntei o que você achava melhor, se é bacana a gente iniciar sozinho, né? E você mostrou um pouquinho da dificuldade que teve no sozinho, né? É. Porque começa do zero, do menos zero, que nem você falou, e vai construindo passo a passo. Eu, por exemplo, né? Eu tive essa oportunidade de iniciar com uma parceria que tenho até hoje, 5 anos, que é o Divas Estética, né? Quem segue sabe que eu atendo lá na ABC. E é muito bom para quem tá ouvindo a gente, se vocês têm essa oportunidade de iniciar com um parceiro, é bacana, funciona. Porque o nicho te conhece, você agrega, você cria uma experiência, você cria valor, né, para quem tá ali com você enquanto paciente, Com né? certeza. E você também começa a ter a tua cartela de clientes aumenta, sobe. Então também é bacana. Eu tive essa oportunidade, mas eu sou muito conservadora, né? Eu sou conservadora no pessoal e no profissional. Então, nesse sentido, que nem o Vidália mesmo, eu solidifiquei a chavezinha o ano passado. Mas o nome, alugando, batalhando lá, já tem 3 anos. Mas entre a coragem, entre a personificação também, né? A força de vontade. Isso é bom, funciona. Legal. de não desacreditar do que você quer, né? Sim, Você tem que acreditar. Exatamente. Tem que saber o que você quer. Existem outros projetos hoje? Você dá aula, é só o consultório, é só o lugar que vocês Existe. atendem? Não, você atende em outro lugar também? Não. Eu atendo num outro lugar, É. na mesma cidade. Legal. A cada 15 dias, vou lá, faço uma quantidade de pacientes, mas aí são procedimentos específicos, né? Botox, preenchimento, harmonização facial. Show. Sou coordenador, uma Legal. instituição de ensino também no Guarujá. Sou professor, já, né? Comecei a dar aula há muitos anos atrás, Sim. 2008, mais ou menos 2009, que comecei a dar aula. Hoje eu dou pouquíssimo aula, estou mais na coordenação e a gente tem também uma agência de marketing, né? Que quem cuida é o Levi. Eu só às vezes dou um pitaco lá. Isso é muito Ele bom também, cuida, ter o apoio. Mas a gente tem planos para o futuro aí, sim. Isso é empreender, né? Empreender é É. inovar, é renovar, é construir e sempre estar modificando, Uhum. mantendo certo e Sim. modificando, estruturando aí o que a gente tem, né? Exatamente, com certeza. E você, Vivi? É mais fácil empreender sendo psicóloga? Depende de que ponto de vista. Por quê?
você tem o conhecimento, né? Você tem o estudo, então você entende, você estuda a mente. Você entende, estudando a mente, não seria mais fácil? Bom, já vou até falar que psicólogo é gente, né? Psicólogo passa em psicólogo? Deve, tá? Deve passar, Sério? fazer supervisão, quem Ah. também atende na área clínica, Ah. né? Então, assim, não é porque a gente lê mente, que vocês acreditam que a gente não lê, né? A gente Aham. estuda comportamento, né? Já vai por aí. Ah. Acho que a única maneira, assim, um pouquinho mais Ah. é que a gente tem é você identificar um pouco mais, como eu disse, a expectativa, o olhar, né? O olhar clínico, a gente consegue captar isso. Aham. Né? Mas não é mais fácil só porque é psicólogo, pelo Aham. contrário. Quais são as dificuldades que você mais encontra sendo psicóloga, né? E assim, na prática, você estudou para isso, né? Você fez a faculdade, leu diversos livros, atendeu diversos pacientes, né? Seja na área de empreender ou não, né? O que você imagina? O que você tem a nos relatar sobre isso? Por exemplo, não é tão fácil assim não, mesmo eu sendo psicólogo. Não é. Por que não? Porque eu acho que, assim, a gente não aprende sobre empreender. O caminho é na mais escola. curto? Não. É igual de todo mundo. Né? Eu acho que tem que manter mesmo o seu foco, né? Enfim. Porém, não há uma diferenciação. Aham. Tá? Mas existe o quê? A partir do momento que você determina que você vai empreender, você tem que ter um planejamento, desde Tá. um financeiro, mas assim, até estava conversando, né, com ele, você também não vai ter a hora certa, agora você tem que estar muito pronto para acontecer. Se você ficar esperando a melhor hora, você não vai, né? Porque A melhor hora é agora, né? agora. Então eu acho que eu me estruturei, né, Tá. nessa parte de projeto uns 3 anos e foi muito bom a questão da pandemia pra gente da área clínica, de psicólogos. Então eu comecei já bem na época da pandemia e de lá eu estava junto na parte de corporativismo e aí eu abri mão do corporativismo, tinha, né, um salário fixo, né? E falei, não, difícil agora isso, eu né? vou. Aí eu acho que a parte mais difícil foi tomar a decisão. Exatamente, você tocou num ponto muito importante, né? Às vezes eu ganho um salário fixo lá como CLT, Sim. eu não tenho aquela responsabilidade de me preocupar com aluguel, com impostos, Sim. com todos os encargos que a gente já conhece, né? Às vezes é mais cômodo eu ganhar lá meus 2, 3, 4, 5 mil reais como CLT, mas e havendo a possibilidade de você ganhar 10 vezes mais daquilo, por exemplo, o cara ganha 5 mil, vai empreender, deu certo o negócio dele, ele passa a ganhar 50. Eu sei que são pouquíssimas as pessoas que pensam dessa forma. Não, eu sou um perfil segurança, então eu quero ter aquela regra de 8 da manhã às 5 da tarde e tá tudo bem. E tem aquele maluco que fala assim, eu quero acordar 8 horas da manhã, eu quero chegar em casa 11 horas da noite, né, e quero ganhar 50 pau. E aí? E aí, por exemplo, na minha percepção... Por que tem pessoas que são Jesus. travadas e outras não? Travadas? Travadas, né? Às vezes, cara, assim, eu conheço muitas pessoas que têm ideias, assim, sensacionais. Breno, mas não sei o que tem, olha, eu pensei nisso. Eu falo, aplica. Não, mas aí isso aí se eu não for, não vai dar certo, eu vou De perder meu arriscar, salário. você diz. Tá, mas você tem 50%, dá certo e 50% dá errado. Deu certo, deu bom. Deu errado. Mas aí entra os Direciona, perfis, né? É isso, Bê. sim, depende de cada perfil, né? Só que não existe o melhor perfil. Né? Eu acho que Sim. você tem que construir isso. Lógico que já tem uma coisa nata, tal, dependendo se você vem de uma família de comerciantes ou de empreendedores, isso já vai meio que... Você vai vendo já antes, né, de casa. Mas tem gente que mesmo tendo isso, tem essas crenças limitantes de travar, de arriscar. Então, o que acontece? Tem que ter muito essa questão da autoestima, da questão de valorização, né? Então, vejo também que muitas pessoas que vai chegar às 11 da noite, peraí, não tá tendo um equilíbrio. Então, o que tá descompensando lá na parte da família? Então, você tem que pegar e ter esse equilíbrio Isso pesa? pra tudo. Muito, porque senão você vai ficar doente em quanto tempo?
Então você está querendo dizer que o nosso interno, nossa casa, familiar ou o companheiro, né, em questão, ele interfere no nosso dia a dia. Se eu quero empreender, então a base familiar também tem que ter esse apoio, né? Você, você vai ter que ter também as suas redes de apoio, não só da família, dos seus parceiros, igual vocês falaram, porque sozinho você nunca vai ser. E quando não tem? Você tem que ir atrás. Você vai lutar o dobro, é isso? É, porque aí você tá, né, literalmente, você tá remando contra a maré, mas você fala, eu vou passar ela. É. Só que você vai até quanto, né? Você vai estar esperando pra passar. Tem gente que desiste no caminho. Porque ele estava frustrado na empresa que ele trabalhava. Entendi. Eu estava frustrado na empresa que eu trabalhava. E aí juntamos nossas frustrações pensando, peraí, a gente precisa resolver isso. Olha só. O que a gente vai fazer? Então a gente decidiu abrir a clínica com a cara e a coragem e falou, vamos lá. A base familiar, então, enquanto nós formos pais, né, vocês que já têm filhos, vocês estão construindo família, eu tenho esse sonho, é bacana a gente introduzir, então, de repente, uma base para você, porque você vai estar, o quê? Inserindo algo que vai impactar na vida amanhã, de empreender o seu soldadinho, de repente, do CLT, ou, enfim, o que vai caminhar, né, e enquanto, de repente, um relacionamento, eu tenho que pensar também que eu motivo ou não o meu parceiro. Sim. Isso é bacana pra gente trazer uma reflexão pra quem tá escutando a gente, então. Exatamente. Né? E aí, pensando nisso, gente, os desafios, né? A Viviane, ela também empreendeu hoje, né? Ela dividiu um pouco com a gente, que ela saiu no CLT, tá iniciando, o Jonathan também empreendeu nesse sentido. Os desafios, os maiores desafios que vocês tiveram lá no início, tá? Quais foram? Eu gostaria que vocês falassem pra gente qual foi o desafio, assim, principal lá no início. E se esse desafio ele se mantém hoje, ou hoje é outro desafio. Como é que é pra você, Jonathan? Qual foi? Os desafios eles vão mudando, né? Muda. Tá. E cada desafio tipo, que a gente videogame vai passando vai de fase. passando de fase. E aí vai ficando mais difícil. Mas e assim, aí, né, na nossa época, né? Tudo bem que a gente só tem 20 e poucos anos. A gente comprava mais ficha no fliperama, né? Mais ficha. Então, quanto mais fichas, mais chances você tinha de passar de fase. Então. Assim, o nosso maior desafio... Foram tantos desafios. Não, mas pensar fala o principal, maior. assim, o que veio na tua cabeça... Porque o que tu dividiu já tocou, sabe? Você começou do menos zero. Acho que é uma característica para quem tá começando. Nem eu dou aula, você dá aula também. Você tem esse início deles, né? As frustrações, porque eles estão naquele impacto. Poxa vida, eu tô aprendendo agora, eu não sei o que fazer. Como é que eu vou começar? Eu não sei nem direito a técnica. Como é que eu vou abrir o meu consultório? Sabe? Então, você fala assim, eu comecei do menos zero, eu tive coragem, funcionou, deu certo, eles têm o consultório deles. E é normal a gente ter insegurança, porque a gente não tá começando, não tem experiência, né? Mas a gente certo. tem que escolher um caminho, focar nesse caminho e ser o melhor possível naquele caminho. Certo. Então eu vou fazer só uma coisa? Nesse momento, sim. E aí, à medida que você vai ficando bom numa coisa, aí você fala, agora eu vou pro próximo nível, eu vou ficar melhor em outra coisa. E aí assim você vai indo. Eu comecei fazendo só limpeza de pele. Olha só. Enquanto a minha limpeza de pele não estava excelente, eu não parti para outro ponto. Depois da limpeza de pele, aí veio o microagulhamento. Você se reconstrói, né? Exatamente. E aí depois veio o peeling, sabe? E assim a gente vai caminhando, a gente vai se aperfeiçoando. Mas acho que o maior desafio, eu não sei se é a questão financeira, de não ter dinheiro, não ter recurso, né? Ou não ter cliente, mas acho que é financeira, né? Porque sem o financeiro você não consegue atrair clientes, você não consegue buscar clientes, você não consegue se manter. Não consegue nada, né? Acho e hoje não é esse é claro que vocês têm que basificar tudo que vocês têm. Mas hoje não é o principal receio, né? Não. Hoje a gente consegue captar hoje já tem clientes, giro. Hoje tem giro, hoje a gente tem cartela de clientes, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, que ajudam e tudo mais. Mas acho que o maior desafio foi o financeiro mesmo, né? Tanto que um exemplo. Que a gente faz, né? Sim. A gente não tinha dinheiro para fazer, para impulsionar a postagem no Instagram. Não tinha. Não tinha dinheiro para contratar uma agência de marketing. O que vocês fizeram? Me conta, porque essa é boa. Não tinha dinheiro para fazer nem cartão de visitas. E o que vocês fizeram? O que a gente fez? O que o Levi fez? Levi, gente. Levi é o esposo. Levi, espere que vocês já vão conhecer. O Levi é o Coringa do Jonathan. É o Coringa. É isso mesmo? É a pessoa que Procede, tá por trás. Mas fala, o que vocês fizeram? Aí ele fez carta de apresentação, carta mesmo no computador Word, imprimiu na folha de sulfite
Tinha nem envelope. Isso é empreender, sabia? Então, apresentando a empresa, apresentando eu profissional, convidando a pessoa para ir até a clínica, nos conhecer e dando um desconto lá de 10% para a pessoa. Uhum. E aí ele ia entregar pessoalmente, de porta em porta, na região da clínica. Olha só. Ia nas casas, deixava na caixinha do correio a cartinha para as pessoas. Parecia que não ia dar certo, mas acabou dando certo porque as pessoas começaram a saber que a gente existia. Uhum. E aí aos poucos as pessoas foram chegando, né? Também. Isso foi uma insistência Isso também, foi uma persistência. Uma outra coisa também que a gente fez, a gente fazia eventos em drogarias. Muito A bem. gente ia pensado. pra drogaria, ficava lá um período, às vezes o dia inteiro, às vezes meio período. Eu ficava fazendo análise de pele, pegava aquela esquinha analyze, aquela caneta. Nossa, Aham. sim. Ficava medindo várias avaliações gratuitas, indicava home care para as pessoas na farmácia e dava voucher de desconto para a pessoa ir na clínica. A gente Aham. tinha amostras, dava as amostras para as pessoas e assim, Isso funciona a muito. gente ia, parecia que não surtia efeito, mas com o passar do tempo a gente percebeu que aquilo surtiu muito efeito, que a gente ficou muito conhecido na cidade. Uhum. Cada hora a gente estava numa drogaria diferente, drogaria grande, Olha só. drogaria Vocês pequena. pegaram um nicho, né? Desculpa, Breno. Sim. Vocês pegaram um nicho dessa procura, dessa demanda, funcionou para a realidade de vocês. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é importante. Isso é Tem que ver o importante. que funciona para sua realidade. Sim, isso Então, é onde a muito. gente tem que captar. Por Exatamente. exemplo, qual vai ser o meu nicho? Qual vai ser os pacientes que irão, os clientes que irão frequentar lá o consultório? E aí eu Uhum. vou trabalhar para isso. Aham. Às vezes, por exemplo, eu atendo na Paulista, em São Paulo, e atendo no ABC Paulista. Eu tenho clientelas diferentes. Eu sou a louca da planilha, né? Então eu tenho a noção de 7 anos que eu atendo, eu sei cada mês que eu rendi mais, quantos atendimentos diminuíram por mês. E aí eu olho lá o rendimento e falo assim, ué, mas por que em agosto eu rendi mais em 2000 e X? Né? Aí eu olho, eu vou olhar os pacientes e falo, entendi. Porque eu tive uma pontualidade em tal estratégia. Então funcionou com a minha realidade. Então ter estratégia funciona. Sim. Enquanto, então, psicóloga, você empreendeu também, Sim. né? O medo que você teve lá atrás, né? Quando você empreendeu, você não desistiu, desculpa, mas não foi a palavra feliz nesse ponto, mas que você teve a coragem, porque quando a gente tem esse grito de liberdade, é uma coragem. É. Então, quando você teve essa coragem de falar assim, estou saindo do solidificado, né? Do CLT, estou empreendendo, porque agora é o seu consultório, é você, Sim. as suas matrizes, as suas diretrizes e assim vai. Né? O medo inicial, ele permanece? Ou é outro também? É outro. É outro. É outro. Porque o medo o antes era realmente a atitude de você decidir, né? E aí quando eu tomei isso, eu não fui assim, acordei hoje, eu não vou empreender, vou sair da empresa. Não. Foi como eu disse, eu me programei. Nisso, comecei vamos tirar um pouco, né, esse medo que eu tinha antes, da época da faculdade, né, bem tempo atrás. E aí eu falei, vou começar como voluntária na USP, porque todo mundo tava muito ruim da saúde mental na pandemia. Comecei com isso. Nisso, uma começou a falar com a outra, só que eu tava ainda no corporativo. Nisso eu já também contratei uma marketing digital, comecei a fazer bastante, porque eu tenho bastante tempo já no Instagram, fazer isso. Do marketing digital, também a questão de tráfego, né, que eu tinha ainda o CLT também para bancar isso. Aí, quando tava mais estruturadinho, não 1000%, né, financeiramente não, né, porque a gente tem FII, tem um monte de coisa, a vida, né. Sim. Mas eu tava um pouco mais estruturada emocionalmente e um pouco mais financeira. Aí, Vai, não agora, vai, não vai. Mas aí eu foi libertadora, igual a Bianca falou. E eu acho que, assim, extremamente importante é a questão da parceria, porque o seu medo diminui, né, então... e o network é extremamente importante. Funciona, né? Porque o psicólogo, ele vive de uma carteira de clientes instável. Porque a primeira coisa que acontece é que vai cortar a terapia, né? A pizza não, mas a terapia vai Depende. cortar. Mas olha que na estética também isso funciona. Depende. Um pouco. Depende de quem tem, né? Tem esses... Aí a gente sentido. entra numa Não, outra sim. questão que é o marketing. Sim, mas calma também com o marketing, segura a onda. Entendeu? Mas esse é um dos maiores medos, porque é muito instável a carteira de E clientes. na estética, o que a gente pensa, né, que é bonito, poxa vida, harmonização facial, embelezar, eu preencho, eu transformo, eu enalteço, né? Eu deixo a pessoa mais bonita e assim vai, eu rejuvenesço a Sim. pessoa. Gente, qual é a realidade? Você só vende Botox? Não. Você só vende preenchedor? Não. Não. Gente, Bianca, você só vende Botox? Não! Eu vendo rejuvenescimento. E aí o que eu posso deixar às vezes, Jonathan, veja se é isso também.
nunca venda ao preenchedor, gente. Venda a autoestima, cara. Sim. Venda a sensação, esteja naquele lugar. Uma O que eu Disney, queria, né? cara? Eu faço preenchimento labial em mim, eu tenho esse sentimento do que, nossa, a Bianca, ela fica mais bonita. Eu me sinto bem, eu me sinto empoderada em vir aqui na frente da câmera e falar assim, olha, eu tô ok, porque eu tô com preenchedor. Não é só porque eu tô com preenchedor, gente. Não é isso. É porque eu consegui ver que a Bianca tem um lado mais bonito na parte de fora. Isso é superficial? Não, isso não é superficial. Saúde mental... Sim. Funciona. Saúde mental realiza coisas. E aí vem saúde mental tá interligado com a tua imagem. Eu acho que também tá ligado com a imagem, mas é uma parceria, por exemplo, a estética com a questão mesmo de você estar bem. Sim. Né? Porque tem que também ser a beleza, né? A mudança de dentro pra fora e de fora pra dentro. E como manter esse equilíbrio da autoestima? Porque a gente sabe, tem a autoestima e tem a realidade. Sim. Como manter isso? Primeira coisa, eu acho que acontece muito, que eu vejo em consultório, essa questão da comparação, sabe? Comparação. Nossa, existe muito essa questão de comparar, a gente tava até falando, né? Eu quero, que nem a boca da Angelina Jolie. Meu, você não vai ser a Angelina Jolie, né? Então, não. Aí eu me frustro, aí eu me sinto péssima. Não, então você tem que ter esse cuidado da comparação absurdamente, que tá acontecendo demais. Então tem que ter esse equilíbrio, né? A nossa obrigação, né, quando a gente trabalha com estética, é trazer a pessoa para a realidade, mas não para diminuir ela. Excelente, né? Trazer a pessoa para a realidade dela e mostrar para ela que ela não precisa ser igual A, B, C ou D para ser bonita. Sim, ela pode ser bonita como ela é. Então eu particularmente, né, eu como profissional, eu vou trabalhar nos pontos fortes de cada pessoa. Perfeito. Né? Eu vou, nossa, você tem um lábio, tem um desenho bonito, então vamos aproveitar isso, vamos realçar o desenho do seu lábio. Nossa, você tem um desenho de sobrancelha bonito, então vamos fazer um botox para poder marcar isso. Você tem um olhar bonito, então vamos reforçar o seu olhar. Você tá entendendo? Sem perder a identidade? Exatamente isso, sem perder a identidade, sem alterar características, sem mudar a fisionomia. Sabe, você pode ser bonita como você é. Porque, bom você tocar nesse ponto, porque também, vamos pensar assim, se eu desejo ter a boca da Angelina Jolie, exemplo que a gente colocou aqui, então a boca vai ser muito maior. Aí quando eu pego um preenchimento labial, eu falo assim pro paciente, você tá preparada pra ver a mudança? E às vezes não, né? Porque você vai lá, você coloca, você faz o seu trabalho, você põe um preenchimento labial, fica perfeito, porque você usou a melhor técnica, você usou preenchedor, fez asepsia, tecnicamente falando, tá perfeito, né? Mas o paciente, na hora que ele olha no espelho, ele fala assim, ai, não gostei. Mas a técnica tá perfeita, você tá enxergando que tá perfeito, mas o paciente, o eu não tá. Então aí ele não tá preparado. Aí entra ela. Aí a gente passa o @da Vivi, aí fala assim, vai lá e faz terapia, amor. Porque a pessoa, gente, ela tem que estar preparada pra mudança também. Porque quando vocês escolhem um profissional, vocês escolhem pela capacidade técnica, tá? Porque ele tem o poder de resolver, o poder de construir, assim vai. Mas também é minha responsabilidade enquanto profissional alertar o meu cliente, o meu paciente que... Da realidade. Vai mudar. Vai mudar. E às vezes não tá preparado, vamos devagar. né? E até no consultório também eu vejo isso. Porque até o processo terapêutico, as pessoas vão... muito que eu vejo assim, eu vim buscar terapia para autoconhecimento. É raríssimo o autoconhecimento, nem porque tem um monte de coisa. Mas, pego também a fala dele, potencializar também os pontos fortes das pessoas. Não é só também lá do ruim. Exatamente. Falando em pontos fortes, Vivi, eu enquanto profissional, para eu empreender, quais são os pontos fortes que você, enquanto psicóloga, você, por exemplo, assim, você identificaria? Porque eu e o Jonathan, por exemplo, nós damos aula, né? Então, quando a gente dá aula, a gente está à frente da classe, a gente até identifica as pessoas que, por exemplo, teriam até aquele olhar, tipo, olha, eu vou empreender, você vê aquela pessoa que vai lá, tenta, que arrisca, e a gente vê a pessoa mais acanhada, né? Às vezes, até mesmo praticar, gente. Então, pratiquem. Vamos lá, prospere. Mas enquanto do ponto de vista mental, né? Vamos pensar assim. Qual é a característica que você evidenciaria até para as pessoas se reconhecerem? Falar assim, eu tenho esse ponto. Caraca, eu tenho esse ponto. Porque isso, às vezes, vai ser a virada de chave para quem tá assistindo a gente. O que você acha, assim? Não sei, fala 3, fala um ponto. O que você acha? Eu acho que Qual é o ponto de partida?
Disciplina. Característica, disciplina. Disciplina e constância. Então, uma pessoa disciplinada já é um ponto ok. Porque você vai, como você disse, você vai ter uma agenda que você que vai fazer, Aham. certo? Só que, hoje eu tô cansada, vou começar meio-dia. Não. Não, então Não vai. você não vai. Esquece. Então, disciplina e constância. Aquele que começa meio-dia, volta pra casa 1h da tarde e não fez nada. Isso. Verdade. É verdade. Porque ele já acorda cansado, É chega isso aí. meio-dia e 30, É isso aí. ele vai falar, tô cansado, É. mais ainda, volto pra casa, Então, eu acho acabou. que tem que ter essa. Vou fazer amanhã. Justo. E vai chegar. E aí ele não vai ter autodisciplina, ele vai continuar Vai seguindo. procrastinar. Acabou. E aí acabou. E aí o cara tá morto. É isso O negócio tá morto. Acabou. Desistiu. Acabou, desistiu. Porque ele vai falar, não dá certo. Por que não dá certo? O cara acorda meio-dia, quer estar em casa 2 horas. Tipo isso. O cara acorda meio-dia, quer estar em casa 2 horas e tá ganhando 200 pau por mês. Desculpa, não vai acontecer. E além da disciplina, fala um outro ponto. Eu acredito que também tem que ser ambicioso do lado positivo. Ambição. A ambição mesmo de traçar as metas, né? Mas não tão arrojadas, porque também você vai se decepcionar. Você tem que ser Então, comedido também. Pé no chão. Pé no metas chão. alcançáveis. Então, em 6 meses, quantos, por exemplo, pacientes eu vou ter na minha carteira? Sabendo que ela vai ser rotativa, porque é um processo começo, meio e fim. Como você também vai ter começo, meio e fim de um procedimento. Então, metas alcançáveis também é extremamente importante. E claro, depois a meta maior. E assim você vai crescendo. Então eu acho que essa ambição também é importante. E no lado também do psicológico, acho que tem que estar muito bem para isso. Então façam terapia, por favor. Porque vocês vão lidar muito com essa questão da sua expectativa, como eu disse. E entender que a questão de que às vezes um erro, você já vai determinar a sua história do empreendedorismo. E não é. Não é assim. É uma vírgula, né? Então assim, errei. Não, Qual a final. oportunidade disso, né? Fazer diferente, mudar a rota. Que às vezes é tão traçado, tão rígido. Não. Empreender é diferente de investir. Né? É bem diferente, né? Investidor de empreendedor. Com Então, certeza. você vai ter que estar norteando, às vezes, isso. Então, acho que é importante. E assim, quais são as dificuldades para empreender na estética? Na maneira da parte da psicologia, você diz? Uhum. Eu acho que são as casos mesmo de qualquer tipo de empreendedor, porque vai também nessa parte de planejamento, a questão acho que muito de ser diferencial, porque a gente vê bastante gente na área de estética, deu um boom, né, Bianca? Mas assim, por que eu vou escolher a Bianca e não vou escolher fulano? Aí tem os diferenciais. Né? Tem que ter os diferenciais, não só da parte técnica, né? Tem que também essa característica da afinidade, do jeito que não adianta só saber a parte técnica, você também tem que ser o marketing, né? Disso, de aprender. E aí, então, né? Pega. Como superar esses desafios que aparecem também, né? Porque a gente tem lá o desafio de você empreender no mercado que hoje está numa crescente, né? Como você superar aquelas questões que aparecem no dia a dia, né? Aí será que o cara pensa assim, eu vou fazer um curso de biomedicina, de dentista, de farmacêutica, enfim, qualquer faculdade que seja voltada à área da estética. Beleza, vou empreender, vou lá, vou fazer o curso, vou ganhar milhões. Vão aparecer os desafios. Vai. Sempre. E aí? Como lidar com isso? Porque a gente sabe que não é fácil. E aí a gente tem que ser muito criativo, né? Fazer diferente. Tem Criatividade. que ser criativo. Zona de conforto. Uma coisa que você falou, eu achei muito legal, da rotina que vocês tiveram em farmácia. Né? Vocês faziam lá, acho que limpeza de pele, os eventos, limpeza de pele e tal, indicava lá um skincare de uma determinada marca de um laboratório X que provavelmente vocês nem ganhavam comissão. Isso eu acho muito legal porque vocês saíram da casinha, lá da caixinha, fizeram, atenderam 1, 2, 3, 10, 15, 100 clientes, que é o que eu falo para os meninos aqui. Às vezes você vai fazer uma prospecção para conseguir uma venda. Eles trabalham nas farmácias, quando apareceu um cliente, eu acho que foi a melhor sensação do mundo. Nossa! Né? Acho que vocês devem ter pensado assim, E sabe de uma mano, coisa? eu sou... Agora Bom, Sabe de uma coisa? A gente tem uma cliente, uma paciente Começou lá hoje, atrás. começou lá atrás, que veio Olha através de um só. evento em farmácia. Acredita nisso? Olha só. Isso ainda é tem. ser diferente. Isso ainda Por quê? Ser diferente.
quando você pode fazer a mesma coisa de formas diferentes. Sabe como que eu cativei os clientes? Como? Quer dizer, primeiro teve o atendimento, o acolhimento, acolher o cliente, acolher a pessoa. Primeiro ponto. Não adianta só ser bom tecnicamente, não adianta só estudar lá fora. É isso aí. Não adianta só isso. Eu tenho uma sigla, né, que eu aprendi na faculdade. Quem faz marketing deve conhecer, que é o CHA. Chá? CHA. C-H-A. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Não basta ter o conhecimento sem a habilidade e muito menos a atitude. E agora tem o R, que é o char. É o CHAR, qual que é o R? Resultado. Peraí. Porém, o conhecimento, a habilidade e a atitude traz o resultado. É isso aí. Peraí que a gente tem uma pessoa do marketing lá atrás. Eu só quero ouvir um sim e um não. Isso concede? Sim. Concede. Então, só pra concluir, tá falando o que a gente fez pra poder cativar os clientes, né? Lembra que eu falei que comecei fazendo só limpeza de pele? Sim. Porque era o que eu me sentia seguro pra fazer sozinho. Olha só. Né? Só tinha experiência da pós em biomedicina estética, não tinha outra experiência. Comecei a fazer limpeza de pele, mas mas a limpeza de pele todo mundo faz. Sim. Qual o diferencial? Qualquer um faz. O que eu Qual vou fazer que é o de diferente? diferencial? O produto? Não, porque eu usava um produto muito barato, que era o que eu podia comprar. Era um Sim. produto profissional, porém barato. Sim. O que eu vou fazer de diferente? Aí eu pensava, poxa, a cliente está aqui deitada na maca, tá com o vaporzinho no rosto, uma máscara, aí eu vou ficar aqui calado, sentado, deixar ela sozinha? Não vou deixar ela sozinha. Vou ficar 100% do tempo com ela. E aí o que eu fazia? Massagem nas mãos ou nos pés. E ela escolhia onde queria a massagem. Fazia enquanto eu tava com a máscara no rosto, fazia massagem nos pés. Olha só que bobeira. E entre uma massagem e outra, tinha uma conversa aqui e acolá, o que acontecia? A pessoa relaxava, fazia limpeza de pele, fofocava ainda da vida alheia. Gente, Queria fazer terapia, colocava uma né? musiquinha de fundo lá, tocando lá das aguinhas, lá dos passarinhos, não acontecia. Aí de repente uma pessoa, aí indicava, foi uma mulher lá, ela indicou a filha, depois indicou o sobrinho indicou a tia, que indicou a namorada. E quando a gente tava atendendo uma família inteira. Então, Porque atendimento, olha o diferencial. E foi indo. Aí eles falaram assim, não vai lá porque lá ele faz massagem na mãozinha. Mas vamos aproveitar a ideia, né? Primeiro gancho. O empreendedorismo, o marketing, o boca a boca funciona. Sim, e eu acho que é um dos mais solidificados, né? A minha Muito. realidade é. É antigo, é muito antigo, é Mas só do funciona. boca a boca. É o que funciona. E aí, Acho que hoje 70% da nossa, ou mais, sei lá, 70%, 80% da nossa clientela hoje é boca a boca. E aí o segundo gancho, que eu vou uma outra pergunta que eu vou colocar agora, sim, já que a gente tá pegando algo de diferencial, a gente tá tocando no íntimo da pessoa. Eu lido, eu planejo, eu estruturo, eu modelo, eu vou lá, eu reconstruo. Caramba! Eu executo. Eu executo, mas deu tudo errado. Cara, eu posso falar, nem sempre eu acertei, né? Sempre você acertou? Em todas as suas metas? Sim, não. Mas eu tenho uma coisa para falar, por exemplo, com relação a acertos e erros. Eu li até uma frase esses dias que eu achei muito interessante. Não basta eu ler 100 livros de autoestima se eu não me concentrar em um. Perfeito. Eu não vou entender nada. Então, eu falo para os nossos colaboradores aqui, para alguns clientes, que a Queen Estética Brasil, ele é meu plano A, B, C e Z. É isso aí. Por quê? Breno, se der errado, você tem um plano B? Tem, a Queen. Você vai reconstruir de uma outra maneira, né? Você vai Eu vou me reformular. Eu vou tentar pegar aquele erro e eu vou executar no plano B. Mas eu nunca vou sair do meu foco. É isso aí. É assim, né? Não adianta eu saber fazer pizza e querer construir um prédio. Não faz sentido. Então, se eu sei fazer pizza, se eu sei fazer aquela coisa bem feita, eu vou fazer aquilo. Eu não vou me aventurar em construir prédio. Não sei, vai dar errado. Não faz parte do seu nicho, né? Não. Então, assim, você tem que ter um foco naquilo que você quer. Não adianta você querer fazer 1000 coisas e não ter o conhecimento de uma única coisa. Por isso que eu fiz a menção da palavrinha lá, chá, porque eu preciso ter o conhecimento no que eu quero, habilidade no que eu faço e atitude como eu executo. Breno, não é chá, é char. Agora você tem que introduzir o R.
Ué, Calma. resultado. Eu não terminei. Desculpa. Eu não terminei. Para que eu tenha Não. os resultados. Ela é ansiosa, né, gente? Olha, ela é Eu vou ansiosa, mas- até pegar uma bala, porque hoje a gente teve. Gente, Gente, essa é a melhor bala de coco do mundo. É isso se aí, vou você pegar pensa também. em uma bala de coco, você acha que é uma bala de coco normal e comum? Não é. Essa é de Qual que é o pistache. arroba? Arroba só caramelo balas. Chocolate Eu sou belga. louca por pistache. É algo Por isso íntimo você tá de meu. verde? Na verdade, eu tô de branco porque é a primeira do ano e é Réveillon. Ah, Depois eu achei que era verde. por causa do pistache. Não, é verde eu amo, porque eu fico bem desde que eu mudei a Você tonalidade é de palmeirense? rosto. Não, eu sou santista Eu sou raiz. palmeirense. Mas tá vamos lá, bom. já que a gente, peraí, a gente tá tão intimista, né? É. Por favor, gente. É. Frustração, vamos lá, vai, foco. Jonathan, primeiro, seu parecer. A gente até escutou um pouquinho dessa parte, dá pra gente refletir quanto à posição do Breno, mas eu quero saber, num profissional, agora você, na sua realidade, com certeza teve algo aí no teu íntimo, né, na tua realidade de frustração, ou de um projeto, ou de um evento, algo que não deu certo. E pode ser pequeno, pode ser grande, Tinha pode ser uma plano B. intercorrência, cara. Porque a gente só tem uma maneira, a gente só vai ter intercorrência se a gente fizer. Concorda? Essa é a E realidade. aí, parafraseando o que você tá falando, na intercorrência a gente precisa ter um plano B. Plano B, na Vamos intercorrência, E para o sim. plano B temos o quê? É isso aí, o C, D até o Z. Sim, sim. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. E Mas a aí, Lorenidase, como é que parte você... Como é que você... Sim, a Lorenidase, por favor. Mas, gente, se vocês não têm capacitação, procurem, tá? Um profissional habilitado. Pessoas dão curso, tá? Pessoas dão curso. Pessoas dão curso. A gente treina, a gente possibilita e a gente tem chance de errar. Quando a gente faz, a gente tem a chance de errar. Pense que é você na maca. Então, respeitem aquele que estão ali e saibam, quando vocês vão executar, pelo amor do Senhor, Exatamente. nunca percam aquele friozinho na barriga. Exato. Saibam com responsabilidade o que tem que ser feito. E esses caras proporcionam conhecimento, a habilidade, a atitude para que vocês tenham o melhor resultado. Beleza? Frustração. Volta no palco, por favor. Frustração. Como que eu lido com a frustração? Fala só um pontinho, assim, como de repente você lidou com a frustração, alguma frustração que você teve, um medo, não sei, algo Uma que vem na frustração cabeça. muito vai. grande. Vai, O que aconteceu me com a diz. gente? Eu vou comer. A gente alugou um aparelho de criofrequência há muitos anos atrás. 4 anos, sei lá. Nosso primeiro ano. A gente alugou um aparelho de criofrequência. A única data disponível era um domingo. E aí tá, marcamos nossas pouquinhas pacientes para fazer a criofrequência num domingo. Ah, Chegamos lá bem cedinho, os clientes chegaram e a máquina não chegou. E aí? vem. Em pleno domingo. Quem Cliente trabalha falando- de domingo? A gente, porque A gente a também. gente trabalhava quando tinha trabalho. Melhor. A gente não mandava na nossa agenda. Não. Né? Quando a gente começou a ter clientes, os clientes começaram a mandar na nossa agenda. Quando a gente está começando é assim, né? E aí, cliente, nossa, mas eu tinha viagem marcada e eu desmarquei. E aí, passar por isso. Olha, nosso chão Abriu. abriu. O Levi chorava. E Você acontece. já vai conhecer o Levi, calma. Olha, foi desesperador, porque a gente ficou. Porque assim, a gente leva muito a sério o nosso trabalho. E a gente leva muito a sério a questão de lidar com pessoas. O comprometimento, né? Comprometimento, responsabilidade, a minha palavra, a nossa palavra como pessoa, como profissional, a empresa que a gente estava querendo construir, e de repente a gente falhar, Nossa. né? Então assim, a gente achou que aquilo era o fim do mundo, que a gente nunca mais ia conseguir atender ninguém. E aí? E aí a gente teve que reverter a situação, tivemos que falar com as clientes, nós vamos te dar procedimento X, gratuito, não sei se foi limpeza de pele, não lembro o que Você a gente fez deu. troca de procedimento? Mas a gente deu o procedimento de graça, ó, não vamos cobrar nada, você não precisa devolver, a gente vai te devolver teu dinheiro e ainda vamos te dar o procedimento de graça pra você vir aqui, pra você conhecer a gente, tá Pra assim. não sair insatisfeito. Pra não sair satisfeito. Mas na hora do Gelou, ocorrido, gelou, assim, a gente ficou sem chão. Chegou no domingo Você ainda tem- depois ou não veio? Não veio. Não veio. Nem respondiam a gente. Nossa. Nossa. Então você teve um caos, porque você teve um Caos. agendamento com um outro serviço, só que você tinha a sua agenda e é o seu nome. Então aí no seu nome você tentou fidelizar o seu cliente. Então é essa Exatamente. mensagem que a gente deixa. De repente no seu empreendedorismo que funcionou. Funcionou. Né? E aí se eu pensar no modo interno, né, Vivi, vamos pensar assim, como eu vou lidar com a frustração? O que de repente a tua palavra vai ser?
pra quem tá ouvindo, cara, você vai ter frustração. Você vai fazer? Você vai errar. Uma hora você vai errar. E aí? Como lidar com isso? Como lidar né? com a frustração? Eu acredito que, Fazer terapia. claro, primeira coisa, né? Fazer terapia sempre. E foi o que o Breno falou. Eu acredito também numa frase que a gente mais acerta do que erra. Né? Certo. Pensar na vida. Sim. Né? A gente não acerta mais. Com Mas tem gente que só certeza. fica focado no erro e não sai disso. Certo. E aqueles que focam muito no erro não saem Não sai disso, do não lugar. sai. Então eu acredito muito nessa parte. Né? E os planos, eu também vejo bastante. Tem que ter os outros planos. Se você quer empreender, não dá pra ficar só preso num. Você tem que ter do A a Z, porque você vai se frustrar menos. Porque você vai se frustrar, você vai se frustrar menos. Não Então, entendi. Se eu tiver o plano do A, A, B, eu C, vou por frustrar exemplo. menos? Não. Peraí. Outros planos, por exemplo, se você for empreender, né? Tá. Pra pessoa que tá fazendo. Então ela vai empreender, mas já vai pensando no ABC, pelo menos. Então, por exemplo, no Certo. meu caso, eu tô com a clínica. Só que eu também pego o que ele falou do char, que eu tenho da minha habilidade, que eu faço mentoria, né, de carreira e também faço a parte de treinamentos em empresa, para a parte de desenvolvimento humano, porque é o que eu tinha de muita bagagem antes. Né? Então, por exemplo, diminuiu a clínica, então eu tenho um network, porque a gente tem que deixar sempre legados, uma coisa que eu sempre falo, porque os legados que vão deixar também nossos clientes que vão procurar a gente. Né? Então, se você tem, né, ou deixou em alguma empresa, em algum lugar, alguma clínica, parceiro, vai vir essas pessoas pra gente. Então, eu acho que é ABC, fazer de um todo. E a frustração, volto a dizer, não é por causa de um fato que você vai determinar isso na sua vida. Vai ter realmente, né, a questão dessa dor, mas não dá pra desistir, porque se você já vai com isso, não dá. E uma dica que eu dou pra questão dessa frustração é colocar quais são os benefícios e os prejuízos que você acarretou dessa frustração. O seu medo vai ser maior ou menor do seu sonho? Porque você já vai com medo já disso, mas ele vai ser maior, porque ele vai te paralisar ou ele vai te impulsionar. O medo é delicado, né? Eu sempre tento, uma coisa que eu ponho pra mim, né? Aprendizado, acho que talvez de vida. Eu sempre falo, eu tento deixar que o medo não me impossibilite de executar. O medo ele de segue os agir. sonhos. O medo ele segue, porque ele também ele vai te equilibrar nisso, né? Ele cega? Ele cega, às vezes ele cega. Ele cega. Se ele cega, O medo cega? então, acredito que não. O medo não cega. Se você tem Depende. esse olhar, eu acredito que se você tem esse olhar de você ter esse sonho pra se realizar, eu não vou deixar ele me cegar. Eu acho Uma que a gente coisa de pode usar mais o de coragem. medo. Mas de repente De pode equilíbrio. Usar o medo como uma. Não posso dizer, como uma ferramenta, como uma proteção. Então, Porque se você tem medo, você não pode deixar de fazer porque você tem medo. Mas você tem que usar o Você não pode- medo para poder calcular o risco. sim, é isso que a Né? Bianca falou. Porque se você tem plano A, plano B, plano C, o que vai acontecer? O plano A não deu certo, mas eu tenho o plano B, ou seja, você não foi pego de surpresa. E acho que a surpresa é que estraga tudo, porque te pega de surpresa, você não tem reação, você não sabe o que fazer, você desaba, acabou o mundo pra Tá. Por você. isso que ele é o equilíbrio, que nem a Bianca falou. Tem que saber fazer lá o procedimento. O medo, ele tem que ter esse friozinho na barriga. Tem que Porque ter. você não vai fazer tudo de qualquer jeito. Tá. Tem que ter esse equilíbrio. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, agora como pessoa, eu acho que ele não vai me cegar, porque eu vou estar todo com meus char aí, que você falou, né? Eu vou inventar uma outra palavra. O shark. Daqui? Shark. Que? Agora eu não sei o que é porque isso, o não. que, não é que. Não é que? Hum, Mas depois eu falo O que é o quê? Queen, mas deu estética? pra estar entendendo? Não, gente. Não pensei nisso, mas Deu pra pode entender? ser. Deu pra entender. Eu Mas por que eu falo assim, ó? O medo ele segue os sonhos? Você deu o seu parecer. Como pensar fora da caixinha? Eu acho que você... Pra você não cegar os seus sonhos, você precisa pensar fora da caixinha. Interessante. Você entendeu? Interessante. Porque assim, muitas vezes eu fico com medo de fazer e aí eu fico cego, paralisado. Eu não vou fazer, eu não vou executar. Paralisar. Mas como eu vou pensar fora da caixinha? Como eu vou fazer para eu expandir? Por isso você tem que Para eu conseguir destravar. chegar onde eu quero? Não que eu tô vendendo meu peixe de terapia, mas assim, você tem que destravar. Então, quanto mais você se conhece, Tá. de fato, você se liberta, se cura. É o que também é realmente sabe até onde vai o seu limite, Uhum. tal tudo, até onde eu preciso de ajuda nisso. Então, por isso que eu acredito que tem que ter esse autoconhecimento. Mas assim, É o se Vivi, respeitar, Vivi. É isso? Também,
Mas você também precisa ter esse conhecimento dos seus próprios limites, pra ele não te travar. Mas disso. peraí. É que nem sempre as pessoas, elas conhecem os seus limites, né? Mas precisa? Mas a gente nunca vai conhecer, no meu ponto de vista. Conclua. Não. Não todos, né? Por quê? Porque assim, ó. A pessoa precisa se conhecer. Ok. Certo. Eu me conheci, eu entendi. E aí eu tenho uma gaitinha lá para fazer investimento. Aí eu vou investir o pouco que eu tenho. E aí? E se der errado? E se der certo? Calma, a gente tá falando da pessoa se conhecer. A pessoa que se conhece, ela tem o medo, ela tem o sentimento de ficar e o de ir. Certo. Aí eu tenho um pouquinho de dinheiro que eu vou investir. Só que o medo, ele proporciona paralisia. E o medo, ele também te traz Impulsionamento. Impulsionamento. Ele te impulsiona, porém ele te trava quando você enxerga lá o pouquinho que você tem para investir. Se eu der errado, eu perco tudo. Como eu vou viver com isso? E aí? Então, por isso que eu acredito que você vai, mesmo com pouquinho, você vai investir em tudo. Pouquinho é tudo. Tudo ou nada. Então, aí você concorda que o medo, ele tá te sendo não é, Impulsionador. não é agora dessa é algo mais impulsivo, mas no sentido de tipo, como posso me explicar? Não coerente, que você tá fazendo tudo de uma vez. Tá arriscando muito. demais, né? Eu acredito que você arrisca, mas vai ter que arriscar Eu tudo, arrisquei tudo que eu tinha aqui. 8,80. Eu arrisquei os R$800 que eu tinha. Mas assim, 8,80. Gente, eu não tô brincando não. Tem que ter o A Queen Estética Brasil começou com R$800, tá? Mas não tô mentindo, é Não, verdade. entendeu? É o 40 também. É o 40. É o É que assim, Sim. né? Eu acho que aí pesa bastante, grande assim. É a meta pequena. Uma coisa enorme. É muito a raiz de como você foi criado, talvez. A raiz de solidificação. Não sei, não tô dizendo no seu caso. Sim, mas eu no digo geral. assim, no geral. Se eu fosse pensar, tipo assim, vamos lá, uma coisa fácil e comum pra todo mundo. Fazer a Mega Sena. Tá? Mega Sena é uma aposta, é 4,50. Eu vou perder 4,50, mas eu posso ganhar milhões. Certo. Igual eu investi no Vidália. Eu posso investir com 50, 100, sei lá quanto, não preciso expor. Mas assim, nesse sentido, ele pode virar milhões, porque é um planejamento. Mas você começou pequeno. Começou pequeno. É justamente Só isso. que, por exemplo, eu acho que aí eu trago o quê? De repente, pra gente refletir. Que na Mega Sena eu posso ter 4,50 porque é o que me sobrou. Mas eu posso investir R$600 na Mega Sena e ter a possibilidade do ganho full. Unificado, Ou- único. Ou ganho zero. Tá? Então eu acho que tem que. Por que eu trouxe isso aqui? Veio na minha cabeça rapidamente, mas no sentido assim, o quanto também eu tô disposto a perder e o quanto eu estou Isso, preparado a isso perder. aí. E pra ganhar. E pra ganhar. Só Pode que ser é perder, sim. Só que, assim, agora separando, tem duas realidades. Eu falei o exemplo da Mega Sena, que é um jogo da sorte, é um jogo do azar. Não depende de mim. Aí eu trago, nossa, o meu empreendimento depende de mim. O empreendimento, a Queen Estética, depende do prêmio e depende dos funcionários. Eu posso me considerar uma Mega Sena? Calma! Depende de você. O Jonathan, lá no consultório deles, depende dele. Aí tem o Levi, que já vai entrar. O Levi, que vai trazer junto com a parte do marketing. Tudo, mas nesse sentido assim, tem mais, porque depende do desempenho deles. O empreendimento da Vivi, né? Vamos pensar assim, da Viviane Fonseca, psicóloga. Depende do quê? Da captação dela, do Google dela, de todo o empreendimento dela e assim vai. Então depende dela. Eu trouxe de repente uma analogia do jogo do azar pro sentido de pensar assim, quanto que eu posso investir e quanto eu posso perder. Quando eu trago do empreendimento, cara, eu tenho que falar assim, legal, eu tenho que, eu posso investir R$500, 500 mil, uhul, mas no sentido assim, eu posso perder? Posso perder. Por isso que aí eu te Eu vou volto à passar pergunta. fome? Oi? Calma. Então a gente tem que ter o planejamento, a gente tem que ter a estruturação, a gente tem que ter a solidificação, né? Vou Certo? contar um negócio pra ele. Por favor. Agora eu não vou entrevistar ele, não sei. Vai. Não, que nem você disse, né, de que você investiu R$800 R$800, né? Deixa eu tomar. Aí,
você foi, tipo, uma frase também que eu levo pra mim. Não tem outra saída se não der certo, tem que dar certo. Mas eu era CLT. Entendi, porque ele tinha um respaldo. Mas vamos pensar que você não tivesse isso. Você concorda que você investindo tudo, supostamente, você sabia do seu autoconhecimento, dos seus alguns certos limites, saber lidar com perda, por isso que você sabia, você não era um malucão e ia lá entregar tudo. Eu acredito que você tinha um autoconhecimento sobre o que você estava investindo e sobre você. Antes dele falar, abrir a boca, né? Quando ele fez isso, ele já conhecia esse ser humano, e nesse sentido ele já tinha, me corrige, tá? Tá. Ele já tinha uma solidificação, não certeza, né? Porque nada é certo, raizado. Mas assim, ele já tinha uma maturidade até. Ele já tinha um espaço assim, gente, de treinamentos, de vivência, de responsabilidades, de conhecimentos, de perdas, de ganhos, de tudo, individual e empresarial. Sim. Tá? Então, nesse sentido, quando ele fez isso, ele já teve uma experiência, né? Então, é uma outra diferença. Depende quando, tipo assim, eu estou começando do zero, que nem o Jonathan. O Jonathan comentou com a gente a realidade lá do início. Eu falei da minha realidade lá no início. Quando ele deu esse pulo, esse salto, ele teve o quê? O ponto que todos nós vamos ter na nossa escada. Exatamente. Certificação, certo? Certíssimo. Perfeito. E Legal. esse ponto, esse pulo na escada aconteceu porque eu tenho uma vivência de indústria farmacêutica de quase 20 anos. Não trabalhava com estética, sempre trabalhei com cardiologista, psiquiatra, neurologista, endocrinologista, pediatria e tal. Foi embora. E aí eu fui pro mercado da estética. Cheguei no mercado da estética não sabendo nada. Só que a minha experiência lá atrás me trouxe até aqui. E aí o que eu fiz? Eu enxerguei erros lá atrás, erros onde eu tava, eu falei, opa, aqui não, bebê, aqui eu vou pra frente. E aí eu me aproveitei, vou usar esse termo, essa palavra, eu me aproveitei dos erros do mercado para trazer para a Estética Brasil, onde a gente já está há alguns meses de operação aqui e sequer tivemos algum questionamento de cliente, não tivemos nenhum erro, não tivemos nenhuma reclamação. Por quê? Excelência no atendimento, excelência na entrega, excelência no pós, expertise e conhecimento de todo o nicho. Teve uma personificação. Exatamente. Uma maturidade, uma maturidade, uma personificação. E aí é estamos aqui diferente, até hoje. De repente, né? Mas vamos lá, eu sou a garota do gancho, né? Posso jogar o gancho agora? Ih, não, deixa eu. Não, deixa. Segue o roteiro. Vou seguir. Sou eu. Falamos em Mega Sena. Não, Breno. Calma. Peraí. Posso? Falamos em Mega Sena. Certo. Falamos em ganho. Certo. Pra termos um ganho. Ansiosa, cara. Calma, pra termos um ganho. Sem ganhar na Mega Sena, precisamos do quê? De marketing! E aí, eu peço que o nosso amigo... Peraí, para! Que chato, então eu não ia fazer isso. Você não ia fazer isso, você sabe que você não ia fazer isso. Você nem pensou nisso. Não. Eu queria chamar o meu amigo Levi. Para. Então não chama, Para, não pega. calma. Era Tô minha calma. parte. Ela falou que ela pensou nisso, gente, mas ela não pensou. Mas eu vou, como eu sou um Nossa, cavaleiro, gente, eu vou permitir a que ela gente faça. planeja, faz E tudo reunião, sai fora do roteiro. Ele não segue o roteiro. Meu negócio é improviso. Fica eu aqui passando folha pra lá e pra cá e falando, olha, já deu Bianca, uma hora. deixa eu te falar uma olha, coisa. Eu tô segue de óculos, essa. mas eu não enxergo. Vou até comer uma bala. Come a bala do Sérgio. Seguindo, dá que essa aqui é minha. Pronto, vai. Segue o roteiro, vai. Mas assim, eu adorei o que você falou. Do quê? Foi perfeito. Você não falou que você pensou nisso? Não, eu não pensei dessa forma. Pensou Eu diferente. queria marqueteiro, né? Ele é marqueteiro, ele vende isso, né? Eu não, eu vendo nada, eu vendo Gente, produto. vamos lá.
Nós fizemos uma votação aí no nosso @ do Instagram, do nosso pod Rock You, né? E o pessoal votou de empreendedorismo, por isso que nós chamamos 2 personificações, né? Em relação pra gente trazer uma estruturação de ideias para vocês, de uma realidade, uma pessoa consolidada no sentido de trazer alguns pontos para vocês refletirem em relação ao psicológico, certo? E vocês conhecendo um pouquinho do nosso Pod Rock, vocês veem que a gente linka um podcast com o outro, né? E nesse sentido, o nosso próximo Pod Rock Será do quê? marketing na estética. E a gente não podia deixar de introduzir uma pergunta nesse momento com o olhar do marketing, né? E aí já aproveitando esse gancho, porque eu sou a mulher Aquela dos fala de gancho, ganchos. eu já quero fazer assim, ó. O gancho, ela Né? tem medo do A mulher Gabriel. dos ganchos, eu sou ótima em pescaria, gente, eu pesco com peixe, hein? E esse peixe, na realidade, obrigada, essa é minha varinha? Ah, tá. Minha varinha ficou feio, né? Minha varinha. Tá. O Levi, que tanto eu falei, eu até troquei, eu chamei o Jonathan de Levi e peço desculpas por isso, porque a gente tem uma troca gostosa aqui em relação, fora dos bastidores, né? Em cada momento que a gente se reúne com vocês, de convidados, né? A gente tem essa troca. Isso é muito legal, gente. A gente engrandece, a gente cresce. Certo? Com certeza. E aí, aproveitando que o Jonathan não vem sozinho, né? O Jonathan vem com uma pessoa do marketing. Gente, esse é o Levi. Tudo bom? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, amiguinhos. Eu gostaria de entender, tá? Que você desse a sua personificação, porque eu sei que você cuida do marketing da clínica de vocês. O Levi é o esposo do Jonathan, né? É o que a gente falou, que ele teve a sorte de ter uma pessoa em relação a estruturar a clínica, estruturar o business, o job do negócio, né? Não é todo mundo que tem isso, mas assim, que bom e que graças a Deus é a realidade deles, né? Então, Levi, em relação ao marketing na estética, né, pra gente já introduzir isso, uma pergunta e chave, eu gostaria que você desse um posicionamento, tá? Pro pessoal no sentido assim, como consolidar, como eu vou manter a carteira de clientes, tá? E fazer com esse negócio, um negócio que é o business do mercado, que a gente pode pensar em produtos, em projetos e assim vai, mas no sentido da estética, na realidade que a gente está vivenciando sempre no nosso Pod Rock, de uma maneira com alcance, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Como eu posso consolidar as minhas atitudes para eu ter um alcance maior? Não é pra entregar tudo, né? Não. É pra dar um spoiler pro próximo. Dá um spoiler pro próximo. Tô curiosa. Mas pra eles, porque a gente precisa disso, né? Como Tá. ter um bom alcance Ó, com o vamos lá. marketing? Vai. É o que eu falo pra todo cliente meu da agência e o que a gente viveu na clínica. Você tem uma agência? Sim, a gente tem agência de publicidade, que eu acho que é assunto pra outro momento, né? É assunto pra calma. outro momento, mas é o que eu falo pra todo cliente o que a gente vive na clínica. Certo. É muito mais fácil você vender pra quem tá dentro do que você pegar alguém de fora. É muito mais fácil você conseguir fazer uma venda para quem já te conhece, quem te confia, do que para alguém que tá de fora. Então, se tem uma coisa que eu falo para todo mundo e que a gente faz na clínica, que o Jonathan falou muito bem, é criar experiência. Perfeito. Como você mesmo disse, ninguém vai lá na clínica para comprar um preenchimento labial. Ninguém vai lá na clínica para fazer um botox. As pessoas, elas vão buscar uma experiência. Certo. Então, a primeira pergunta que eu falo para uma para uma pessoa que tá na área da estética e que quer crescer em clientes é: você proporciona qual experiência? Nossa, a O que sensação, né? que você vende? Você vende um produto? Ou você vende uma experiência? É o que eu falo pra todo mundo. Eu não sei se eu vejo a experiência, então a gente vai em pontos. Um exemplo de coisas que eu implantei lá na clínica junto com o Jonathan. O nosso café é um café gourmet. A gente não serve um café tradicional. Então o nosso café gourmet, eu tenho um café de trufas de chocolate, de avelã, e esse é de creme brulee. Quero massagem. Entendeu? Então, quando a cliente ela entra na clínica, além do cheirinho, que a gente deixa também, que a gente trabalha todos os sentidos, deixar o olfativo, a gente também... É só marca, né? Exato. Então, quando a cliente ela já sabe se não tem esse café, ela já fala, não é esse café. Como já aconteceu desse café acabar. Por exemplo, a gente fazia o café tradicional, porque não teve tempo de buscar ou algo do tipo. A cliente tomava, ela falava, não é esse café, é o de vocês. Entendeu? Então, quando você cria uma experiência, ela vai trazer aquela experiência. A gente tem na clínica o Oshibori, que foi uma experiência que a gente criou. Uma sensação que você O Oshibori, ele é uma técnica milenar, japonesa, que a gente trouxe pra clínica, que é nada mais ou menos que uma toalhinha com um blister de essência e quentinho pro inverno
e frio pro verão. Então, quando a cliente chega, ela é recebida com esse Oshibori na Não, mas clínica. agora vai. E aí, a gente coloca a essência justamente para acalmar. Porque a gente sabe que quando a paciente ela chega no consultório, ela chega nervosa. Ela fica Ansiosa. preocupada, ansiosa. Então, a musiquinha de fundo, uma fonte ligada. E esse Oshibori vai fazer com ela calma. Até mesmo se você quiser vender, ninguém vende para ninguém nervoso. Não. Eu não sei porquê, desculpa, mas assim, eu fiquei com vontade de ir na clínica Não é sobre isso! E aí as pessoas elas vão lá, elas E querem detalhe, voltar. você tá falando do cheirinho e tal, não sei o que. Todo lugar que eu vou tem um cheirinho característico, Sim. né? Ai, peraí. Tu Quando chama você vai na memória Vidália, olfativa você sente ou um cheirinho marketing diferente? olfativo. Sim, tem o cheiro do Vidália. Aqui na Clinestética, eu não sei se vocês sentiram um cheirinho, um aroma e tal. É o cheirinho da Queen, que é de pitanga preta. Então tudo isso acaba formando experiência. Oi? Né, Levi? Hã? O cheiro traz as memórias afetivas. Traz sim. A E gente aí, trabalha a exemplo- memória olfativa, Sabia, amiga. é a memória gustativa e a memória sensorial. Quando esse cliente chega, a gente trabalha essas 3 memórias. Isso é empreender, gente? É empreender, é proporcionar experiência. Ah, É empreender e ser diferenciado. 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 Ó, um exemplo, mais uma do cliente- mesmo é mais do Não, mesmo. mais do mesmo, não vale. Uma cliente que a gente fez a consulta até ontem, inclusive, foi indicação de uma cliente nossa já de muito tempo, e ela falou assim pra mim, olha, vou te indicar fulana, porém ela já passou por várias clínicas, acho que ela já foi fazer consulta numas 5 clínicas. Uau. Aí eu olhei pro Jonathan e falei, caramba, porque geralmente a gente sabe trabalhar na estética, quando o cliente fica pulando de galho em galho, a gente sabe quando chega pra gente, ou ele tá buscando mais do mesmo, né? Ou ele não quer nada. quer desconto. Quer desconto. Então a gente já fica já preparado para isso. Atendemos a cliente normalmente, como a gente sempre faz. A paciente, cuidamos dela tudo. Quantas horas Beleza. eu fiquei na consulta com ela? Aí ele Uma ficou em hora? torno de 1h10, 1h20 numa consulta com ela. E aí, o Jonathan prescreveu uma receita pra ela deixou em cima da mesa da recepção. Esqueceu de levar. E aí eu falei assim pra Alexia, que é quem ajuda a gente, falei, Alexia, manda a foto da receita pra ela pro WhatsApp. Aí a Alexia falou, beleza. Quando a Alexia mandou a foto, ela não tinha fechado nada ainda. A Alexia mandou a foto, olha, será que essa receita... Alexa, desculpa. A Alexia é a nossa recepcionista. É humana, Peraí. Ah, tá, É de desculpa. verdade. Aí ela falou... perguntado, Não, Alexa. não, a Alexia é a nossa recepcionista, é uma pessoa, tá, gente? Extremamente eficiente. Muito, simpática. E aí... Eu não podia perder a oportunidade. E aí essa cliente mandou um áudio falando assim, Peraí. Alexia, eles são realmente bons. Vai. E aí ela mandou um áudio falando assim, olha, eu não fechei quando eu saí daí, mas eu fiquei muito impactada. Eu nunca fui tão bem tratada numa clínica como foi na de vocês. E eu vou me organizar aqui, eu ia fechar meu procedimento só depois da viagem. Então eu vou me organizar aqui e adiantar alguns compromissos para eu conseguir fechar antes de viajar. Vai viajar, vai... Por quê? A gente conseguiu Pra criar uma fora. experiência. Olha que legal, a gente trouxe um marketing pra gente finalizar o empreendedorismo, certo? E o que a gente alcançou aí? Memória sensorial. Olha só. Que é muito Criar importante. memórias. Gente, E esse ela esqueceu, porque pra Freud isso é um ato falho. Ou seja, ela queria voltar, só que inconscientemente ela não queria Boa. aceitar. Aí ela deve ter Falando em bom português, claro, não queria dar o braço a É torcer. isso aí. Tem que ter um ponto, né? Tem que ter o ponto do Freud e do Breno. Exato. Acabamos então? Já? Já? Não Foi acredito. tão rápido. Nossa, a gente foi tão rápido, vocês estão 1h40 falando aqui, gente. Mas ó, o legal é o seguinte, que com a chegada nesse finalzinho aqui do Jonathan, do Levi, que Gente, a gente chegou aceitou no muita finalzinho, coisa, né? mas contribuiu imensamente para um tema que ele é muito pontual, extenso e assertivo, que é o marketing. Que... Será o quê? O próximo tema. Com quem será, hein? Ai, eu não sei, Ai. ainda a gente precisa Não- se reunir, né? Não sei. Eu não Ai, sei. gente, eu tenho que pegar a minha agenda, É, separar. Vamos fazer uma enquete? Arranjar um tempo. Não, a enquete já deu que o próximo tema tá lá bonito. É porque assim. Não, mas eu vou- na enquete seria se a gente chamava o Levi ou não. Chamasse o Levi ou não. Levi? Olha que absurdo. Por favor. Ah, eu não sei, mas a gente tem que ver a agenda dele. Eu tenho certeza. Meu amigo Gente, Levi. pra vocês, Olha lá. eu libero a minha agenda todinha. Aí faço jus ao meu bom relacionamento com meus bons amigos. Tá certo. Eles têm uma agenda lotada, apertada. Faço
Como que é? Repita-me, please. Pra vocês, eu libero a minha agenda todinha. Gente, Viu? não é por nada não, mas isso é empreendedorismo, tá? A gente conquistou, ele já vendeu vários produtos pra ele, Gente, tá? eu aqui com sacola. Só pra constar Eu vi no também. podcast. Rolou- Olha lá, Já. minha sacolinha ali. Já fez eu comprar. Faça a propaganda, por Rolou o Com empreendedorismo também, porque eu já indiquei ele pra dar aula. Olha aí, ó. Gente, é tudo nessa vida. Aqui Que horas eu também. vou dar aula? Da meia-noite às Eu já 6? indiquei paciente, gente. Eu já indiquei pra ela. E é isso, né? O intuito isso. do Não, nosso... mas puxando a sardinha pra com estética, e voltando também no assunto de experiência, a gente tá com a clínica há 5 anos. 5 E o anos. Breno é o único profissional que eu compro que me pergunta depois que o produto chega. Não, Chegou por certinho? favor, agora Tá tudo não. direitinho? Ah. Mas a gente não tá falando de proporcionar experiência? Não fala, tá? Não fala. Aham. Eu não preciso Só faz falar. Assim, só faz assim, só faz... Não, cabeça, assim. Não, eu não... Sabe por que eu não preciso falar? Porque o meu cliente fala por mim. E é um detalhe. O feedback no Isso marketing, né? Viu? Quanto isso gastou do seu dinheiro, você mandar uma mensagem pra ele e falar, o produto chegou direitinho? Tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Tipo, isso matou, doeu? Não me teve custo nenhum, Então, mas me trouxe mas pra uma gente, satisfação. Mas pra gente, cliente, isso faz uma diferença tão grande que isso Faz. mostra cuidado, mostra atenção, mostra capricho, Vamos lá, zelo. gente. Perfeito, tá? Mas podcast maravilhoso, Acabou? enquadrado. Acabou. Nós tínhamos mais 2 perguntas aqui, ó. Ah, Mas essas 2 perguntas eu vou deixar como de Bonus repente. track. Ai, como é que é o nome daquele negócio que quando a gente tá no bar, a gente pede Cerveja? a rodada de Saideira, cerveja? saideira. Derradeira. Saideira. Não vou falar que é a derradeira. Ah, então eu vou me comprometer, tá? Essas 2 perguntas, como é direcionada, é uma que eu vou fazer pra ele e ele vai fazer pra mim, a gente vai fazer uma saideira, eu e o Breno, depois a gente vai gravar e a gente vai postar somente essas 2 perguntas. Show? Tá Show. aqui, parceiro? Tudo bem. Fechou. Agora, o que eu posso falar? Posso? Você tá Gente. falando? Eu vou interromper? Sou doido. Ainda bem. Eu agradeço, assim, imensamente essa parte do empreendedorismo, porque vocês puderam dar momentos, sabe? Proporcionar, Partículas, proporcionar coisas da individualidade de vocês, que foram consagradas com certeza, assim. Se não for pra quem assistiu, gente, desculpa, vocês voltem e ouçam de novo, tá? Porque com certeza eu, depois desse poll de Rockio, eu sou uma outra O primeiro do ano, tá? pessoa. Só pra Sim, lembrar. eu tô de branco ainda. O menino de branco. Ai, por que vocês não viram de branco? de branco. Tem branco na minha camisa. De preto! Porque o preto simboliza o quê? Ai, para que eu tava numa coisa tão bonita aqui. A elegância. Só Ah, isso. não. Mas enfim, empreendedorismo, gente, é uma arte de renovar, de manter aquilo que deu certo, de consolidar a parte psicológica, de ser comedido onde nas experiências que a gente vive, talvez, né? A gente vai fazer esse... Como é que é o nome, né? O quê? Quando a gente pede saideira. Saideira. A gente saideira. Eu vai vou fazer falar um- que é a derradeira. Fique quieto. A saideira da gente puxar esse link, mas assim, obrigada por vocês compartilharem a vivência de vocês. A gente vai ter esse gancho do marketing, mas o que eu posso trazer, gente, Uma experiência comecem. incrível, né? Comecem. Comecem. Né? Arrisquem. Iniciem, arrisquem, mas sejam com o pé no chão. Porque se eu posso trazer algo, de repente, com a minha trajetória, é que, por exemplo, para eu fechar, depois de 5 anos atendendo, eu tinha 1 ano investido de aluguel do meu consultório. Eu tinha certeza, eu já tinha uma cartela, É isso aí. uma cartela de clientes, tá? Mas eu tinha certeza que se eu desse errado no atendimento, porque é sazonal, a gente teve pandemia, a gente vai ter mudança de partido político agora, né? Tivemos, Independente da escolha de qualquer um, a gente tem que ter consciência. Então, nesse sentido, arrisquem, mas sejam comedidos, tenham experiências, vivam e assim, façam sim, na medida do possível, uma terapia, tá? Façam sim um equilíbrio emocional, Sim. porque precisam. Vocês, companheiros, sejam parceiros, sejam equilíbrio, sejam vivência da história dos Um do cônjuges, outro, né? dos outros, porque faz a diferença, E tá? alivia a cabeça. Alivia a cabeça chegar em casa, né, Breno? Chegar em casa e você tá com seu filho e tá com seu parceiro e teu parceiro te apoiar. Apoiar. Então façam a diferença, certo?
façam. Então, obrigada. Eu acho que vocês merecem uma salva de palmas, você merece uma salva de palmas pelos profissionais que vocês são, pelos profissionais que nós somos, né? Então, obrigada, gente, ó. Obrigada. Finalizando mais o quê? Mais um?